Eu entrei pela porta da frente e imediatamente notei como minha esposa e a amiga dela caíram em um clima estranhamente secreto. Antes de eu entrar, pude ouvi-las conversando alto, quase excitadas, mas no momento em que perceberam que eu estava em casa, suas vozes caíram para um sussurro cuidadoso. Eu não gostei dessa mudança repentina de tom e pretendia descobrir o que elas estavam escondendo. Perguntei diretamente sobre o que era a conversa. Elas tentaram dispensar minha pergunta alegando que simplesmente tinham falado alto demais. A explicação delas soou vazia. Eu insisti no assunto, deixando claro que queria uma resposta adequada. A amiga da minha esposa parecia inquieta, mas nenhuma das duas ofereceu uma resposta genuína. Assim que a amiga foi embora, confrontei minha esposa de novo. A falta de franqueza dela era inaceitável. Ela mencionou um problema significativo que exigia a ajuda de uma pessoa específica. Aparentemente, ela e a amiga haviam combinado algo pelas minhas costas, algo que se recusava a esclarecer. Eu queria saber em que tipo de encrenca ela tinha se metido, mas a atitude teimosa dela bloqueava toda a pergunta direta. Ela me disse que essa questão seria resolvida assim que certos passos fossem tomados. Segundo ela, ninguém mais deveria saber de detalhes até que chegasse o momento certo. Eu não via lógica em tanto segredo, mas sabia que pressioná-la. Mas naquela noite não levaria a nada. Ela se agarrava ao silêncio com determinação. Informou-me que eu precisaria levá-la de carro até algum lugar no dia seguinte e depois buscá-la. O tom dela dava a entender que eu não deveria questionar esse arranjo. Eu não gostava de ser mantido no escuro, mas entendi que pressioná-la novamente agora não levaria a lugar nenhum. Deixei claro que esperava respostas honestas, mais cedo ou mais tarde, pois minha paciência estava se esgotando. Falei na lata que queria clareza, mas ela ignorou minhas exigências como se eu estivesse exagerando. Ela prometeu que, assim que tudo estivesse feito, explicaria adequadamente. A calma confiante dela sugeria que ela acreditava que eu não tinha escolha a não ser obedecer. Apesar da minha irritação, não vi benefício em continuar a discussão naquela noite. Minha esposa estava decidida a manter esses detalhes em segredo até achar que era a hora certa. Não havia medo em sua postura, apenas uma relutância controlada em compartilhar algo além de dicas vagas. No final, ela repetiu que eu não arrancaria nenhuma palavra dela até que ela terminasse o que precisava ser feito e que eu não deveria me preocupar. Sem outra opção, deixei o assunto de lado por enquanto. Fui para a cama. Ciente de que algo importante estava acontecendo, embora eu não fizesse ideia do que era. Acordei com a voz urgente dela cortando meu sono, dizendo para eu me arrumar imediatamente. Ela estava ao lado da cama. Uma roupa que deixava pouco para a imaginação, saia curta, blusa reveladora, claramente vestida para algo fora do comum. Eu não fazia ideia de por que ela tinha escolhido aquele traje ou porque precisávamos ter tanta pressa. Mas ela insistia que precisávamos sair agora. Recompus-me, vesti roupas decentes e a segui porta afora sem receber uma resposta direta. Entramos no carro e ela me deu um endereço sem fornecer qualquer explicação. Eu dirigi enquanto ela permanecia calada, focada e um pouco tensa. O trajeto nos levou para o outro lado da cidade, a um bairro cheio de boutiques caras e carros de luxo. Eventualmente, avistei-o. Destino, o restaurante sofisticado, daquele tipo em que só de olhar já se gasta uma fortuna. Ela saiu rapidamente, antes que eu pudesse dizer uma palavra, a amiga dela apareceu, como se tivesse sido combinada. As duas sumiram lá dentro, me deixando na calçada, me perguntando o que diabos estava acontecendo. Recusei-me a ficar lá fora feito um bobo, então. As segui discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado. Lá dentro, percebi o quão requintado era o lugar. A decoração transbordava elegância, até os garçons pareciam modelos de revista. Para não chamar atenção, sentei-me perto de uma janela e pedi o item mais barato do cardápio. Os preços me deixavam tonto, mas eu precisava de uma desculpa para ficar ali. Da minha posição, pude ver minha esposa e a amiga sentadas a uma mesa com dois homens de terno sob medida. Um desses homens estava com a mão por cima da amiga, agindo como se fossem íntimos, enquanto o outro se inclinava em direção à minha esposa, falando em tom baixo, porém intenso. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas a postura e os gestos sugeriam que discutiam algo significativo. Depois de um tempo, a conversa pareceu ficar mais descontraída, e risadas surgiram, aparentando estarem à vontade uns com os outros. Tirei algumas fotos discretas com meu telefone, certificando-me de registrar seus rostos e como estavam sentados. Eu não sabia o que aquilo tudo significava, mas queria provas. Aquilo tudo era estranho demais para ignorar. Fiquei o tempo suficiente para ter certeza de que não estava interpretando mal a cena, então, saí silenciosamente, voltando ao carro.
Toda aquela situação me deixou com mais perguntas do que respostas. Esperei no banco do motorista, conferindo as horas e rindo da absurda de tudo aquilo. Finalmente, ela me ligou pedindo para buscá-la. Quando voltou para o carro, olhei para ela e perguntei do que se tratava tudo aquilo. Ela não pareceu abalada, ao contrário, disse que quando chegássemos em casa, finalmente me explicaria algo que me chocaria. Achei a confiança calma dela inquietante. Fui breve na resposta, dizendo que era melhor que ela tivesse uma boa explicação. Ela apenas sorriu de canto de boca e disse que conversaríamos em breve, parecendo mais aliviada do que ansiosa, como se o encontro tivesse saído exatamente como planejado. Notei que ela ainda estava vestida para impressionar e me perguntei por que tal roupa era necessária. Com a tensão crescendo e minhas suspeitas aumentando a cada minuto, dirigi para longe daquele restaurante exclusivo. Ela ficou em silêncio, apenas olhando pela janela, como se estivesse perdida em pensamentos. Virei o carro na direção de casa, determinado a conseguir respostas reais. Deixamos as luzes da cidade para trás, retornando à privacidade do nosso lar, onde eu esperava que a verdade finalmente viesse à tona. Assim que entramos em casa, ergui a voz, exigindo saber o que diabos ela tinha feito naquele restaurante com aqueles homens e com a amiga dela. Ela perguntou se eu a havia seguido, e não me preocupei em negar. Lembrei-a de como ela vinha se comportando de forma estranha ultimamente e deixei claro que não deixaria passar batido. Ela não se abalou, pegando algo na bolsa enquanto me dizia para ouvi-la com atenção. Ela me entregou um bilhete dobrado, no qual estava descrito como ela havia cometido um erro sério no trabalho, algo que permitiu a um colega chantageá-la. Ele ameaçou denunciá-la ao chefe caso ela não saísse com ele. Fiquei furioso ao imaginar algum canalha encurralando-a assim, especialmente depois que eu tinha ajudado a conseguir o cargo na mesma empresa. Perguntei por que ela não me contou antes. Eu poderia ter lidado com aquele verme diretamente. Ela deu de ombros, dizendo que ele foi demitido logo depois que ela perdeu o emprego, então já não era mais problema. Perguntei como isso se conectava ao encontro secreto no restaurante chique. Ela explicou que, agora desempregada, com as festas de fim de ano chegando, precisava de uma nova fonte de renda, já que as despesas iriam se acumular e presentes precisavam ser comprados. Ela havia pedido ajuda à amiga para conseguir outro emprego. Aquele encontro que eu presenciei era uma espécie de introdução preliminar, arranjada para dar a ela uma oportunidade de assumir um cargo em outro lugar. Os detalhes continuavam vagos, mas aparentemente fazia parte de um esquema maior que a amiga tinha em mente. Eu queria informações concretas. Ela alegou não saber a natureza exata do novo trabalho. Aparentemente, aqueles homens no restaurante estavam ligados a algo que a amiga dela estava organizando. A amiga garantira que tudo seria revelado no devido tempo, mas não agora. Eu não gostava de todo aquele segredo, mas não podia tirar informações do nada. Ela mencionou que, no próximo fim de semana, esperavam que fôssemos até uma propriedade no campo, de posse da amiga dela, onde todo o plano ficaria claro. Segundo ela, aquilo era apenas o próximo passo, e eu precisava ter paciência. Ela não me deu nenhum motivo para termos que agir dessa forma, nenhuma justificativa para o processo esquisito. A história parecia estranha, mas ela insistiu que esperássemos para ver. Perguntei por que tudo tinha que ser tão complicado. Ela apenas repetiu que a amiga ditava todas as regras. Aparentemente, a amiga queria manter o processo de recrutamento em sigilo. Minha esposa tinha certeza de que isso seria recompensador, resolveria nossos problemas financeiros e que a explicação final justificaria toda a incerteza atual. Deu para perceber que ela ficou aliviada por ter confessado pelo menos uma parte disso, mesmo que a explicação fosse incompleta. Ela parecia confiante de que em breve eu entenderia e que todas as minhas perguntas seriam respondidas se eu permanecesse calmo. Eu não gostava de ser deixado às escuras, mas não tinha força imediata para mudá-lo. Por fim, aceitei que não conseguiria mais nada dela naquela noite. Ela deixou claro que, por mais que eu insistisse, não daria mais detalhes. Percebi que teria de esperar até a reunião do fim de semana para descobrir o que nos aguardava. Sem outra opção melhor, fui dormir naquela noite com esse mistério rondando minha cabeça, achando tudo estranhamente inquietante. Abordei a semana com desconfiança, tentando extrair mais detalhes tanto da minha esposa quanto da amiga dela. Cada tentativa de obter informações era recebida com a mesma recusa educada, como se as duas seguissem um roteiro para me manter no escuro. Elas insistiam que era tudo questão de timing, e que ouvidos errados poderiam atrapalhar o que estavam planejando. Parecia que todos estavam por dentro do segredo, menos eu. Mesmo assim, minha esposa continuava dizendo que tudo era moral e legal, e me pedia para não me preocupar. Finalmente, chegou o dia decisivo. Minha esposa se vestiu de forma provocante de novo,
escolhendo uma minissaia e uma blusa chamativa. Em contraste, usei uma camisa comportada e calças sociais, querendo manter um visual mais discreto. Seguimos de carro até a casa de campo da amiga dela, seguindo as indicações que nos levaram até uma grande propriedade. A garagem estava cheia de carros e, ao nos aproximarmos a pé, percebemos que se tratava de algum tipo de festa. A amiga dela devia ter planejado um encontro grande, e todos pareciam confortáveis, como se pertencessem àquele lugar. Assim que entramos, os dois homens do restaurante se aproximaram imediatamente da minha esposa, enchendo-a de elogios. Eles pareciam satisfeitos de vê-la vestida daquele jeito, mas, quando me juntei a eles, os sorrisos perderam parte do entusiasmo. Mencionei o encontro no restaurante, e eles reconheceram sem dar muita importância, dizendo que, segundo eles, naquela noite seria decidido o destino profissional da minha esposa. Perguntei que tipo de cargo estavam discutindo, mas eles desviaram, dizendo que ela explicaria depois, pois a função exata dependeria da classificação que lhe atribuíssem. Aparentemente, vários candidatos estavam ali, e todos seriam avaliados daquela forma pouco convencional. Questionei por que não faziam uma entrevista formal. Um dos homens respondeu de modo displicente, afirmando que processos oficiais atraíam muitos candidatos pretensiosos, que apresentavam diplomas e credenciais sem revelar quem realmente eram. Lá, entre bebidas e risadas, acreditavam que o caráter de uma pessoa se revelava de forma mais autêntica. Achei a lógica duvidosa, mas ninguém ali parecia se importar. Antes que eu pudesse me aprofundar, a amiga da minha esposa a chamou, e quando tentei segui-las, fui gentil, mas firmemente, orientado a esperar. Quando protestei, a amiga lembrou que, se eu quisesse que minha esposa conseguisse o emprego, deveria confiar no processo. Fiquei parado de braços cruzados, ouvindo vozes distantes atrás de portas fechadas. Depois de um tempo, minha esposa voltou radiante, anunciando que seria gerente sénior de clientes. A empolgação dela era genuína. Os dois homens a parabenizaram, confirmando que ela teria uma tarefa especial. Insisti por detalhes, mas minha esposa apenas prometeu explicar tudo em casa, por ora, queria aproveitar a noite. Circulamos pelo ambiente, conversando um pouco, mas ninguém forneceu informação concreta sobre a organização. Todos pareciam ter comparecido pelo mesmo motivo que nós, curiosos e cheios de esperança, ainda que sem respostas claras. O clima era estranho, animado, festivo, mas sem substância real. Tentei conversar sobre amenidades, observar a multidão e buscar pistas, mas nada se destacava além do véu de segredo. Depois de horas de conversa sem sentido, decidimos ir embora. O céu já estava escuro, e as conversas se tornavam repetitivas. Ao sair da propriedade, a empolgação da minha esposa continuava inabalada. Ela entrou no carro falando sobre as coisas boas que a esperavam. Liguei o motor, seguindo de volta pelas estradas conhecidas, enquanto ela sorria e insinuava futuras conquistas. Durante o trajeto, ela reiterou que aquele momento representava um ponto de virada importante. Disse que em breve eu veria o quão grande era a oportunidade, e que todo o segredo faria sentido. Fiquei em silêncio, ainda sem saber ao certo a natureza desse suposto cargo de gerente sénior. Ao chegarmos em casa, ela transbordava confiança, garantindo que estávamos prestes a algo grandioso. Confrontei-a assim que tive a chance, exigindo que parasse de fazer rodeios e explicasse exatamente o que estava acontecendo. Queria saber sobre o novo título dela, a natureza desse departamento misterioso e por que tudo tinha que ser organizado de modo tão incomum. Ela me olhou, demorou alguns instantes antes de falar. Segundo ela, as políticas internas da empresa exigiam um altíssimo nível de discrição. O departamento em que ela alegava ter entrado era, aparentemente, conhecido por manter suas atividades em sigilo. Perguntei que tipo de organização era essa, mas ela me deu uma resposta vaga, disse que envolvia organizar certas coisas, algum tipo de eventos ou projetos, e que ela mesma não tinha certeza total. O cargo de gerente sénior parecia impressionante, mas eu ainda não fazia ideia de quais seriam as responsabilidades reais dela. Ela insistiu que na segunda-feira de manhã, quando começasse oficialmente, tudo ficaria claro. Eu não gostava de ter que esperar, mas parecia ser a túnica daquele emprego. Perguntei sobre o salário. Ela abriu um sorriso confiante, confirmando que o pagamento seria generoso, suficiente para termos um Natal confortável. Ela parecia contente por podermos aliviar nossas preocupações financeiras, agindo como se todo esse arranjo secreto fosse perfeitamente normal. Eu não gostava de ficar no escuro, mas a certeza dela deixava pouco espaço para discussão. Se o dinheiro era bom, talvez eu pudesse aguentar mais um pouco. Ela tentou encerrar a conversa apontando a hora avançada e a necessidade de descansar. Aparentemente, precisaria acordar às 6 da manhã para ir ao outro lado da cidade encontrar alguém que a introduziria ao novo ambiente. Perguntei por que precisava sair tão cedo. Ela respondeu que o deslocamento levaria tempo, além de se situar sobre tudo. A menção de ter de conhecer alguém que lhe mostraria tudo parecia vaga, mas me contive.
Observei enquanto ela se preparava para dormir, aparentemente sem se preocupar com as minhas dúvidas. Ela demonstrava uma tranquilidade que era ao mesmo tempo reconfortante e frustrante. Eu queria respostas concretas, mas só recebia insinuações de que eu deveria relaxar e confiar no processo, o que não combinava com o meu jeito, mas insistir. Mas não me levaria a nada naquela noite. Enquanto nos deitávamos, notei que ela não estava ansiosa, agia como se o dia seguinte fosse apenas mais um passo para algo proveitoso. Ela me assegurou que teríamos mais clareza, novidades e, como ela ironizou, até fofocas em breve. Tentei descobrir que tipo de área exigia tanto segredo e métodos de recrutamento tão estranhos, mas guardei minhas teorias para mim. A escuridão do quarto e o silêncio da noite deixaram minha mente inquieta. Pensei nas pessoas que conhecemos, na festa estranha na casa de campo, naquela suposta entrevista de emprego que envolvia álcool e avaliações indiretas. Nada batia com o que eu conhecia do mundo corporativo, mas ali estava ela, confiante de que em breve tudo ficaria evidente. Por fim, parei de tentar juntar as peças. Eu sabia que não encontraria respostas apenas deduzindo mentalmente. Se o dia seguinte prometia revelações, eu esperaria para ver. Por enquanto, aceitava que estava lidando com uma situação incomum. Adormeci-me perguntando como todo aquele segredo e a chamada tarefa especial se desenrolariam nos próximos dias. Acordei sozinho, encontrando apenas um bilhete dizendo que o café da manhã estava no fogão. O quarto parecia estranhamente silencioso sem ela. Notei que o lado dela da cama fora deixado às pressas, cobertores jogados de lado, travesseiros fora de lugar. Na cozinha, a comida ainda estava um pouco quente, embora ela já tivesse saído fazia tempo. Tentei não pensar demais naquilo, mas algo estava estranho. Fui até o armário para ver se ela tinha pego algo em específico, esperando encontrar alguma pista. Lá dentro, percebi que várias peças de roupa estavam faltando, sobretudo um vestido particularmente íntimo e um conjunto de lingerie de renda, que não estavam mais lá. Não me lembrava de ela ter mencionado nenhum evento especial que exigisse esse tipo de roupa. Sem conseguir ignorar, peguei meu celular e liguei para ela. Do outro lado, ouvi um barulho de vozes. Um ruído de fundo que tornava impossível uma conversa adequada. Ela me interrompeu, dizendo que tinha um problema sério e me explicaria tudo depois. Essa resposta me irritou. Terminei a ligação, tentando entender a situação. Voltei-me rapidamente a um grupo de bate-papo com alguns amigos de confiança, compartilhando minha confusão. Infelizmente, isso só gerou mais perguntas. Eles deram palpites, mas nada ajudou. Minha frustração aumentou, mas não havia nada que eu pudesse fazer a não ser esperar. Passado um tempo que pareceu interminável, ela finalmente voltou para casa. Não perdi tempo exigindo que ela tirasse a roupa, esperando confirmar se tinha usado a lingerie desaparecida. Ela me olhou como se eu fosse maluco e explicou que as peças estavam simplesmente jogadas no cesto de roupa suja, pois ela as separara pela manhã ao escolher a roupa. O tom dela indicava que eu estava exagerando. Ela me acusou de transformar cada detalhe em um problemão, e eu respondi secamente que era o comportamento dela que estava gerando toda a desconfiança. Percebendo que não adiantaria discutir sobre roupas, insisti para que ela desse a explicação prometida. Ela disse que tinha sido incumbida de organizar um evento de alto nível, e claro que seria secreto. Era parte das responsabilidades dela no novo emprego. Nem me dei ao trabalho de demonstrar surpresa, pois agora eu já esperava qualquer mistério. Ela me contou que um evento corporativo estava prestes a acontecer, em breve, e eles pretendiam surpreendê-la como parte disso. Escutei em silêncio, curioso para ver o que mais surgiria. Ela mencionou a mesma casa de campo que visitamos antes. Aparentemente iríamos para lá de novo, juntos. Tentei adivinhar o que poderia acontecer dessa vez, mas ela não deu mais detalhes. Em vez disso, descreveu uma noite especial à nossa frente, algo que se destacaria dos encontros anteriores. Ela agia como se eu devesse achar aquilo impressionante, mas preferi guardar minhas opiniões. A conversa terminou com ela insistindo que essa próxima noite seria extraordinária. Ela sugeriu que, ao chegarmos lá, tudo faria sentido e eu entenderia o novo cargo dela por outra perspectiva. Eu já tinha ouvido promessas desse tipo, então preferi me manter cético até ver alguma prova concreta. Ainda assim, o fato de ela parecer tão convencida me intrigava. Com o dia chegando ao fim, chegamos a mais uma pausa incerta. Ela demonstrava confiança de que o evento da noite me impressionaria. Eu permaneci cauteloso, mas admiti para mim mesmo que queria ver o que esse pessoal estava planejando. Ao cair da noite, não pude deixar de me perguntar que tipo de surpresa pretendiam apresentar em homenagem a ela e como isso se encaixaria em todo o segredo. Voltei para casa depois do meu turno, esperando uma pausa rápida,
quando ela irrompeu dizendo para eu me apressar. Aparentemente, ela ficara mais tempo no trabalho do que o planejado e, agora, estávamos atrasados para algo que ela considerava importante. Eu mal tinha tirado minha roupa de trabalho quando já estávamos na estrada novamente, indo para aquela mesma casa de campo onde eventos estranhos haviam acontecido antes. Eu não fazia ideia do que me esperava dessa vez, mas me controlei para ver que novas surpresas surgiriam. Assim que passamos pela porta, uma explosão de confetes e o estourar de apetrechos de festa nos receberam. Balões flutuavam no teto e o ambiente vibrava de empolgação. As pessoas estavam ali segurando taças de champanhe, parabenizando minha esposa como se ela tivesse acabado de ganhar algum tipo de grande prémio. Parecia uma comemoração exagerada. Uma que eu não tinha pedido e não entendia totalmente. Ainda assim, tentei observar silenciosamente, notando como os mesmos rostos de antes agora pareciam ainda mais entusiasmados. Naquela noite, socializamos por alguns minutos, recebendo cumprimentos e sorrisos, enquanto minha esposa desfrutava da atenção. Então, um dos homens que supostamente facilitou o novo emprego dela subiu em uma mesa e anunciou algo que me fez congelar de incredulidade. Ele chamou todos, proclamando que era hora de uma festa de swing. Antes que eu pudesse processar as palavras, alguns dos convidados começaram a tirar a roupa, transformando o clima, que era festivo, em algo muito mais perturbador. Recusei-me a ficar ali parado assistindo a esse espetáculo. Segurei a mão da minha esposa e a levei até a porta, sem fingir que tudo estava bem. Ela tentou protestar, dizendo que não tínhamos obrigação de participar de nada condenável. Eu retruquei perguntando se ela estava louca, pois não fomos ali para isso. Enquanto saíamos, as pessoas já chamavam o nome dela, implorando para que voltasse. Ela os ignorou, alegando que eu não estava passando bem, e sumimos na noite. Em casa, ela me confrontou, dizendo que eu agira de forma precipitada. Segundo ela, poderíamos ter ficado, sem nos envolver em nada questionável. Discordei, lembrando-a de que meus limites não estavam abertos à negociação. A simples ideia de estarmos presentes naquele tipo de cena me revoltava. Ela pareceu ofendida, como se minha recusa fosse algo irracional, ao invés de questionar o quão distorcido era aquele evento que presenciamos. Ela insistiu que tinha uma tarefa a concluir, que seja lá qual fosse o acordo estranho que tinha com aquela empresa, era importante demais para ser abandonado depois de uma noite desconfortável. Eu disse que não queria que ela voltasse a um lugar que organizava esse tipo de besteira. Ela não gostou do meu ultimato, dava para ver em seus olhos. Não era a primeira vez que entrávamos em conflito por causa desse novo emprego, com seus segredos e círculos sociais esquisitos, e eu duvidava que fosse a última. Mas ela estava decidida. Sentia-se obrigada a cumprir o que haviam pedido, fosse por orgulho equivocado ou por dinheiro, e se recusava a considerar largar tudo tão cedo. Mantive-me firme na minha reprovação, deixando claro o quanto eu desgostava, embora soubesse que minha oposição não mudaria a cabeça dela de imediato. No fim, ela me olhou com uma mistura de frustração e mágoa. Disse: "Ok, mas eu preciso terminar a tarefa. Consegui esse emprego e não vou desistir depois de uma semana." Alguns dias tranquilos se passaram, e decidi verificar o progresso daquela suposta tarefa. Encurralei-a na sala de estar, perguntando de uma vez o que estava acontecendo. Ela respondeu com calma, afirmando que o projeto ainda estava em andamento e insistindo que daria mais detalhes depois. Segundo ela, o time inteiro tinha elaborado conceitos sérios e estava refinando o plano final. Tentei obter especificidades, mas ela se esquivou, sugerindo que tudo faria sentido quando estivesse pronto. Relembrei-a de que o comportamento recente dela vinha se tornando cada vez mais suspeito, principalmente depois do fiasco surreal naquela festa corporativa. Disse abertamente que tudo aquilo me deixava nervoso. Ela dispensou minhas preocupações, dizendo que tolos existem em todo lugar, e que nem todo evento definia a verdadeira natureza do emprego dela. Aparentemente, aquele encontro inapropriado era apenas um deslize aleatório em um ambiente de trabalho respeitável. Ela sustentava que o novo cargo exigia horas extras. Mencionou que teria que ficar até mais tarde no escritório por cerca de uma semana, com turnos longos, perdendo jantares e voltando tarde. Isso virou nossa rotina. Cada noite ela chegava em casa cansada, alegando que a carga de trabalho era intensa. Tentei não insistir em cada detalhe, mas a postura fechada dela não me deixava tranquilo. Durante essa semana, observei o padrão. Ela saía cedo e retornava só depois de anoitecer. Quando perguntei se estava tudo bem, ela repetiu que tudo seria revelado quando aquela grande tarefa fosse concluída. Não obtive detalhes sobre os clientes, tarefas ou responsabilidades reais desse cargo de gerente sénior. Conforme os dias passavam, notei a empolgação dela aumentar. Sua postura deixou de ser apenas secreta para se tornar ansiosa, como se aguardasse um grande final. Ela deu dicas de que algo grande aconteceria em breve,
o que não eliminava minhas dúvidas, mas aguçava minha curiosidade. Controlei meu ceticismo e preferi observar a brigar. Ao fim da semana, ela finalmente anunciou que o dia seguinte seria a última e a mais importante etapa da tarefa. Falou com uma confiança beirando a arrogância, como se tivesse certeza de que o resultado superaria as expectativas. Pedi detalhes, mas ela manteve a posição, se recusando a estragar a surpresa. Era sempre só mais um dia, até que eu entendesse tudo. Ela enfatizou que o evento de amanhã seria em grande escala, algo que ela mesma supervisionaria. Segundo ela, o sucesso dessa fase final provaria a competência dela diante das pessoas certas. Tentei imaginar que tipo de ambiente corporativo organizava promoções e avaliações de maneira tão enigmática, mas sabia que não arrancaria respostas naquela noite. Antes de irmos para a cama, ela deu mais uma dica para alimentar minha curiosidade. Mencionou que, se tudo saísse bem, poderia até receber um aumento considerável depois que tudo terminasse. Ela parecia entusiasmadíssima com essa possibilidade, me deixando parado ali, cheio de perguntas. Espera até amanhã, ela dizia, vou ter tanto para te contar. Cheguei em casa do trabalho naquela noite me perguntando por que ela ainda não havia chegado. A casa estava silenciosa demais, e a ausência de qualquer mensagem ou ligação dela só aumentava minha ansiedade. Tentei ligar para o celular dela, mas ela não atendia. As horas foram-se arrastando, e quando eu começava a pensar em procurá-la pela cidade, ela entrou cambaleando pela porta da frente, completamente encharcada de alguma substância branca e obviamente bêbada além do limite. Não disse nada, nem olhou para mim, apenas seguiu tropeçando até o quarto e desabou na cama sem tirar as roupas sujas. Fiquei parado, atonito, tentando entender o que se passava com ela. Minha paciência havia acabado fazia tempo. Eu não podia ignorar o cheiro de álcool e seja lá o que mais a estivesse cobrindo. Respirei fundo e peguei o celular dela, determinado a encontrar explicações. Ao rolar pelas mensagens e grupos, descobri a verdade que já rondava minhas suspeitas havia semanas. Ela não trabalhava em uma empresa comum, e sim organizando festas de swing, eventos que beiravam o funcionamento de um prostíbulo completo. As conversas eram explícitas e sem vergonha, com os convidados elogiando a performance dela, exaltando as habilidades dela com a boca sem qualquer pudor ou sutileza. Ficou claro que não se tratava de um deslize ocasional, ela havia abraçado totalmente esse estilo de vida. O emprego que ela descrevia com tanto orgulho, o segredo, as entrevistas estranhas e as noites fora, tudo apontava para isso. Aquele era o mundo dela. A festa da qual havíamos fugido não era um erro em meio a uma carreira normal, mas um vislumbre do trabalho real dela. Em meio às mensagens, encontrei algo ainda mais devastador, um arquivo de vídeo. Nele, ela me traía diante de todo o escritório, sendo o centro das atenções sem hesitar. Assisti, dominado por nojo e raiva, percebendo que toda a confiança que eu um dia tinha depositado nela havia sido jogada fora. Minha esposa, que prometera um dia me dar explicações, sabia o tempo todo o que estava fazendo. Não havia equívoco ou confusão temporária, ela estava envolvida plenamente nessa vida imunda. Recusei-me a continuar sob o mesmo teto que os pertences dela. Fui ao armário, peguei as roupas, sapatos e coisas pessoais e joguei tudo em sacos de lixo. Cada peça lançada naqueles sacos representava mais uma farsa, cada lembrança manchada pela traição. Quando terminei, só sentia uma determinação sombria, sem arrependimentos. As escolhas dela tornaram isso inevitável. A manhã chegou e ela acordou ainda grogue, perguntando qual era o problema. A voz dela trazia um tom de irritação, em vez de arrependimento. Confrontei-a com o que eu sabia, falando de forma seca e firme. Ela realmente não entendia a gravidade do que tinha feito. A infidelidade dela, os atos públicos, o trabalho doentio. Ela reagiu com irritação, como se eu estivesse sendo irracional, sem demonstrar qualquer arrependimento. Nenhum pedido de desculpas surgiu, nenhum traço de vergonha, apenas uma raiva crescente. Ela parecia ofendida por eu questionar o comportamento dela, como se fosse apenas o direito dela de viver aquela liberdade pessoal. Cada palavra agressiva que ela jogava deixava claro que nosso casamento não significava nada, que ela valorizava as festas e aquele grupo distorcido mais do que qualquer compromisso que já tivemos. Já tinha ouvido bastante. Disse a ela que fosse embora, se encontrava tanto prazer naquele mundo, que permanecesse nele definitivamente. Não haveria mais espaço para ela debaixo do meu teto. Ela ainda soltou uma última frase: você não entende e eu gosto disso, então fique fora dos meus assuntos. Com isso, expulsei-a pela porta, batendo-a e encerrando tudo que havíamos construído juntos. Depois de descobrir a extensão do engano, eu sabia que precisava tomar providências definitivas.
A traição não era apenas pessoal, mas envolvia algo maior e mais sinistro. Meu primeiro passo foi consultar um advogado especializado em conduta corporativa indevida e difamação pessoal. Entrei em contato com um advogado conceituado, com histórico de vitórias em processos contra grandes organizações, e marquei uma reunião. Preparei todas as provas que eu tinha, incluindo as mensagens e o vídeo incriminador das festas de swing, para apresentar no encontro inicial. Na primeira consulta, expus toda a situação em detalhes. Meu advogado ouviu atentamente, fazendo anotações e perguntas relevantes para entender completamente o caso. Discutimos as consequências legais do envolvimento dela em organizar festas de swing que se assemelhavam a um bordel. Ele explicou as possíveis acusações e a solidez do nosso caso, com base nas evidências disponíveis. Com a experiência dele, traçamos uma estratégia para responsabilizar não apenas minha esposa, mas também os chefes dessa operação. Estava claro que, para levar todos à justiça, seria necessária uma investigação rigorosa e muita determinação. Juntos, começamos a reunir mais informações sobre a empresa em que ela trabalhava. Meu advogado usou sua rede de contatos para acessar registros públicos, documentos de registro e quaisquer informações sobre as pessoas-chave envolvidas. Identificamos os principais executivos e o dono da empresa, descobrindo uma teia de enganações e atividades ilegais. A pesquisa foi demorada, mas crucial para consolidar nossa base de evidências. Cada novo dado fortalecia nossa posição, revelando a profundidade da corrupção e da exploração dentro da organização. De posse de provas substanciais, movemos um processo contra a empresa e seus principais responsáveis. Os documentos legais detalhavam as acusações de manter um bordel ilegal, fraude e difamação. Meu advogado garantiu que cada alegação fosse apoiada pelas evidências que havíamos coletado meticulosamente. O tribunal aceitou nosso caso e os procedimentos legais começaram. Durante toda a batalha judicial, mantive meu objetivo claro: derrubar a organização corrupta e buscar justiça pelas injustiças que sofri, além de outras pessoas afetadas. Enquanto o processo avançava, a empresa tentava se defender, mas as provas eram contundentes. Depoimentos de testemunhas, registros financeiros e o vídeo comprometedor deixavam claro o esquema ilícito. Meu advogado apresentou o caso de forma convincente, demolindo cada defesa deles. As audiências foram intensas, mas nosso preparo deu resultado. O juiz reconheceu a gravidade dos crimes e o impacto que tiveram em pessoas como eu. O sistema jurídico funcionou a nosso favor, perseguindo a justiça sem trégua. Paralelamente, iniciei o processo de divórcio da minha esposa. A traição era irreparável, e não havia condição de dar continuidade ao casamento. Meu advogado cuidou do divórcio com a mesma competência, garantindo que todo embasamento legal estivesse sólido. Formalizamos a dissolução do casamento com base na infidelidade dela e no envolvimento em atividades ilegais que destruíram nosso relacionamento. A tramitação foi direta, pois as evidências do mau comportamento dela eram claras. O tribunal concedeu o divórcio com rapidez, sem complicações desnecessárias. Com o processo contra a empresa e o divórcio encerrados, mudanças significativas começaram a acontecer. O tribunal ordenou o fechamento das atividades da empresa, suspendendo suas práticas ilegais permanentemente. Os executivos foram responsabilizados pelos papéis que desempenharam na organização e pelos crimes relacionados. Essa vitória, além de me trazer um senso de alívio pessoal, serviu de alerta para que outras operações semelhantes não continuassem impunes. A batalha judicial foi desgastante, mas necessária para poder seguir em frente. No fim, processei minha esposa com sucesso, resultando em um divórcio legalmente estabelecido e emocionalmente libertador. O tribunal confirmou que minha decisão estava correta, permitindo que eu recuperasse minha vida do caos que ela causou. O fechamento da empresa marcou o fim de um período sombrio, garantindo que a exploração ali praticada não continuasse. Com as questões legais resolvidas, comecei a reconstruir minha vida, focando em estabilidade e integridade, livre das mentiras e confusões que um dia predominaram. Na manhã seguinte, meu telefone tocou, exibindo o nome da minha ex-esposa. Atendi prontamente, esperando mais uma tentativa de manipulação. Em vez disso, ela iniciou um ataque verbal, me chamando de a pior pessoa do mundo. Ela me acusou de causar a demissão de inúmeras pessoas, me pintando como vilão na história dela. Mantive a calma, respondendo com firmeza que não tinha intenção de salvá-la ou protegê-la das consequências das próprias ações. Se outros decidiram sair ou foram demitidos por conta dela, isso cabia a eles. Ela seguiu com agressividade, jurando que eu sofreria duras consequências pelas minhas ações. Ameaçou arruinar minha reputação e minha carreira, dizendo que eu me arrependeria das escolhas que fiz. A voz dela transbordava raiva e amargura, mas não deixei que isso abalasse minha determinação. Reforcei que as ameaças eram infundadas, e que eu não tinha interesse em manter qualquer vínculo com alguém que vivia de forma tão destrutiva. Nas semanas seguintes,
As tentativas dela de me prejudicar foram incessantes. Espalhou boatos falsos no meu local de trabalho, alegando que eu era o responsável pelos recentes cortes de pessoal e que havia agido de forma antiética. As acusações eram completamente sem fundamento, mas a reputação e os contatos dela dificultaram o esclarecimento imediato. Documentei cada instância de difamação, reunindo provas para refutar as mentiras. Decidi encarar o problema de frente, marcando uma reunião com o RH, e apresentei as evidências que juntei. Demonstrei claramente que as demissões faziam parte de uma reestruturação maior da empresa, sem conexão com meu desempenho ou conduta. Meu histórico demonstrava meu profissionalismo, e vários colegas confirmaram isso. O RH valorizou minha transparência, comprometendo-se a investigar as acusações dela a fundo. Enquanto isso, ela intensificou a perseguição, enviando mensagens difamatórias a amigos em comum e conhecidos, me acusando de todo tipo de falha profissional e pessoal. Cada declaração caluniosa era uma tentativa deliberada de me isolar e destruir minha imagem. Entrei em contato com essas pessoas diretamente, fornecendo contexto e provas das minhas verdadeiras ações e caráter. A maioria ficou chocada com as acusações dela e se posicionou ao meu lado depois de saberem da verdade. Determinada a proteger minha reputação, também movi uma ação legal contra ela por difamação. Meu advogado avaliou que, com as provas que possuíamos, tínhamos grandes chances de vencer. Protocolamos a papelada, descrevendo como as declarações falsas dela haviam-me causado danos significativos na vida pessoal e profissional. O julgamento foi direto, e o tribunal reconheceu a validade das minhas reivindicações, decidindo em meu favor. Durante toda essa provação, mantive o foco e a integridade. Continuei exercendo minhas funções com afinco no trabalho, evitando dar a ela qualquer brecha para me prejudicar ainda mais. Minha conduta consistente e o apoio dos meus colegas acabaram silenciando as acusações infundadas. O sistema legal funcionou corretamente, garantindo justiça e restaurando minha reputação. No fim, minha persistência valeu a pena. O tribunal rejeitou todas as alegações difamatórias que ela havia feito contra mim e me concedeu indenização pelos prejuízos e sofrimentos que ela havia causado. As tentativas de arruinar minha vida falharam, e ela mesma enfrentou consequências legais por suas ações. Com tudo resolvido, pude seguir em frente sem a interferência maldosa dela. Meus esforços para me defender e manter minha integridade garantiram que as investidas dela para me destruir fossem em vão. Depois de todos os acontecimentos conturbados, percebi que apenas seguir em frente não era suficiente. As provas que eu havia descoberto sobre o envolvimento dela nas festas de swing e o vídeo difamatório precisavam ser enfrentadas de forma definitiva. Decidi que a única maneira de garantir que ela não pudesse mais trazer estragos à minha vida era expor as ações dela a todos que a conheciam. Reuni todos os arquivos necessários, incluindo o vídeo incriminador, e organizei tudo para apresentar uma denúncia clara e irrefutável contra ela. Minha meta não era apenas vingança, mas também proteger outras pessoas de caírem nas manipulações e mentiras dela. Com todo o material pronto, comecei a entrar em contato com os conhecidos e familiares mais próximos dela. Enviei o vídeo e um relato detalhado das ações dela, enfatizando a verdade por trás da fachada que apresentava. Cada mensagem foi cuidadosamente escrita para que o destinatário entendesse a gravidade da situação sem ambiguidade. Eu sabia que isso cortaria os laços que ela havia construído sem esforço, mas sentia que era necessário para recuperar minha vida e minha reputação. O processo foi minucioso, garantindo que ninguém ficasse sem saber do engano que sofri. A repercussão foi imediata e incontestável. Amigos que antes confiavam e a apoiavam se afastaram, incapazes de conciliar a pessoa que achavam conhecer com a realidade das atitudes dela. Membros da família demonstraram choque e decepção, uma descrença parecida com a minha. Círculos sociais que antes se misturavam com os dela agora ficaram fragmentados e tensos. Foi doloroso ver os relacionamentos dela se despedaçarem, mas cada laço rompido representava um passo rumo à libertação do caos que ela instalou em nossas vidas. A reputação dela ficou irremediavelmente manchada, deixando-a isolada e vulnerável. Percebendo que a saída dela da minha vida era iminente, tomei a decisão de vender nossa casa. A casa, antes um símbolo do nosso futuro em comum, se tornara um campo de batalha de mentiras e enganos. Colocar a propriedade à venda foi simples, embasado pela prova inegável das ações dela, que justificava a necessidade de um recomeço completo. A venda ocorreu sem problemas e, com o dinheiro, comprei uma nova residência em outro bairro. Essa mudança não foi apenas física, mas também simbólica, representando meu compromisso em começar de novo, sem que as sombras do passado pairassem sobre mim. No meu novo lar, senti uma paz que não experimentava havia muito tempo. O ambiente era fresco, sem as marcas do turbilhão que caracterizou minha vida anterior. Concentrei-me em reconstruir tanto o lado pessoal quanto o profissional, direcionando minha energia para iniciativas positivas. O apoio dos verdadeiros amigos e a distância recém-adquirida da influência dela me ajudaram a me curar e a retomar minha confiança. Foi um período de introspeção e amadurecimento, no qual finalmente consegui ver um caminho sem os lembretes constantes da traição.
Durante essa fase de transição, mantive uma postura clara e determinada. Cada decisão que tomei visava reforçar minha independência e impedir que eu voltasse a cair em tal rede de mentiras. Cerquei-me de pessoas que valorizavam honestidade e integridade, construindo relacionamentos baseados em confiança e respeito mútuo. Essa rede se tornou meu alicerce, garantindo a estabilidade e o incentivo necessários para que eu prosperasse. A experiência me ensinou sobre a resiliência e a força que vem de superar adversidades. Com o passar do tempo, as cicatrizes do passado começaram a desaparecer, substituídas por um sentimento renovado de propósito e determinação. Busquei novos interesses e oportunidades de carreira, abraçando a liberdade que surgiu depois de me desvencilhar da influência dela. Os desafios que enfrentei apenas me fortaleceram, reforçando minha crença de que temos de assumir o controle do nosso próprio destino. Cada dia era uma prova de que eu conseguia superar circunstâncias que antes ameaçavam me definir. Eu não era mais uma vítima dos esquemas dela, mas um homem que reconstruiu sua vida graças à própria força de vontade e perseverança. No desfecho dessa jornada, percebi que a pergunta mais importante havia sido respondida: como eu poderia reconstruir minha vida depois de uma traição tão profunda? A resposta era clara e inegável: tomando decisões firmes, me defendendo e não permitindo que as ações dela determinassem meu futuro. Consegui superar os momentos mais sombrios da minha vida. O fechamento que alcancei foi completo, abrindo o caminho para um futuro baseado em força, integridade e determinação inabalável. Minha vida se transformou de um caos para uma conquista pessoal, provando que, com coragem e força de vontade, é possível superar até as circunstâncias mais desafiadoras.